Vamos nos colocar em pé, queridos. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, versículo 26. Mais uma vez, ratificando, quarta-feira, então, quarta do avivamento. Irmão, pelo amor de Deus, ficar em casa vendo novela. E agora parece que o frio foi embora, né? Essa semana aqui vai ser top. Apesar que tem gente que gosta do frio, né? Eu não, eu gosto do calor. Calorzão, praia, piscina. Glória a Deus e aleluia. Mateus 26, 26 diz assim, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que esta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até que daquele dia em que o hei de beber, novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Feche teus olhos. Pai, fala conosco nesta manhã, que nós possamos assimilar a tua palavra, que nós possamos ouvir e praticá-la. Em meio a tempos difíceis, ó Deus, a tua palavra ainda continua sendo o nosso consolo, a nossa edificação, a nossa exortação. Então trata com cada um que aqui está, trata comigo também, ó Deus, que nós possamos ressignificar as nossas vidas, os nossos princípios, nesta manhã. Desde já eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode tomar assento, queridos. Queridos, eu entendo que como pastor dessa igreja, como pastor do ministério, eu entendo e creio que algumas coisas que talvez me entristeçam, elas na verdade são formas que Deus nos mostra de coisas erradas, que muitas vezes estão permeando, né? Vou falar do nosso ministério, porque eu sou responsável por esse ministério. Nós vivemos um momento muito difícil, que aliás foi profetizado. Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, Paulo ele dá uma pincelada, ele diz que os tempos que viriam seriam difíceis e que a maioria das pessoas iriam apostatar da fé, iriam esfriar mediante os comandos de Deus. E nós vivemos, eu creio, essa época, né? Eu vejo, como bispo, eu às vezes cobro os pastores supervisores, há toda uma cobrança no que tange as vidas, é aquela pessoa, é aquele fulano, aquele Beltrano. E às vezes eu escuto algumas coisas, meu irmão, que eu, com toda essa caminhada de evangelho, eu me escandalizo. Ô fulano, cadê aquela família? Vai vir pra ceia? Falou que não, bicho. Falou que vai passear, vai para um churrasco na casa do primo. E o outro falou que vai pra praia. E o outro vai... A forma como as pessoas elas tratam, irmão, preste atenção, a ceia, eu sei que todos os cultos são importantes, mas a Santa Ceia, e é até bom eu falar isso, porque com essas aberturas das igrejas, está chegando muita gente nova, e às vezes as pessoas não têm esse entendimento. A ceia, ela é algo assim, muito importante na vida de um cristão. A ceia é o culto mais importante do mês, porque é o culto onde a nossa comunhão com Deus, ela fica mais próxima, mais amalgamada, mais misturada. Porque é o dia de nós nos assentarmos à mesa, qual na cabeceira está o Senhor. Então a ceia, ela não pode ser vista como um culto facultativo, onde se der eu vou, se der eu não vou. Antigamente tinha uma mania nas igrejas que era ao contrário. O pessoal às vezes faltava em culto normal, os pastores pegavam no pé, mas na ceia a igreja nem parecia a mesma igreja, de tão lotada que ficava.
Aí o pastor falava, aonde estavam esses irmãos o mês inteiro, né? Por quê? Mas era uma pseudo-reverência, né? Não é correto também, mas o dia da ceia sempre foi reverenciado. Mas nos dias de hoje eu tenho notado que as pessoas elas têm perdido essa noção, esse entendimento. Eu entendo que a falta na ceia ela deve ser movida ou por um ato profissional ou por uma enfermidade. Eu lembro desde garotinho, quando eu ia lá na igreja batista, a família tal ficou doente, o pastor de visita vai levar a santa ceia lá pro irmão, mas porque ele está doente. Hoje o obreiro está levando a ceia aonde? Ah, pro irmão, aí ele não veio, aí ele foi para academia na hora do culto. Então é daí para cima que a gente ouve, meu irmão, e às vezes eu falo, meu Deus, será que eu que estou louco? Mas não é. Isso é o distanciamento. A Bíblia fala que os nossos pecados, os erros que nós cometemos, eles fazem separação entre nós e Deus. A comunicação fica mais difícil. Eu estou pregando aqui, estou pertinho de vocês, estou falando tal. Até se eu pregar, acho, sem microfone e falar alto, vocês vão escutar o pessoal que está aqui na frente. Mas se construir um muro entre eu e vocês aqui, vocês já não vão me ouvir. O pecado é como uma muralha que Satanás levanta, onde nós perdemos a comunicação com Deus. E aí eu estava falando, mas meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E veio, soltou essa palavra subiu ao meu coração. Nós precisamos ressignificar aquilo que são os princípios de Deus. O que é ressignificar? A palavra já diz, né? Fazer com que os princípios voltem a significar algo para nós. Nós perdemos um pouco da noção do que é uma santa ceia, do que é um batismo nas águas, do que é cultuar a Deus, né? Sabe essas coisas? Um dia desses aconteceu um lance aqui, não vou falar o nome, os obreiros sabem quem é, mas também não é para expor a pessoa, mas só para você entender, eu falei para um pastor nosso, vai ali, ministra alguma, era um curso aqui, mas estava ministrando, vai ali, o pastor veio de boné, eu falei, opa, pastor, irmão, não é ser religioso, nós estamos diante de Deus. Por muito menos, quando eu era garoto, sentava na mesa com meu pai, tira o boné, moleque, vai pôr a camisa. Hoje, diante do Deus, irmãos, preste atenção, Deus está nos céus e nós estamos na terra. Nós não podemos perder os nossos princípios e achar que a impressão que eu tenho que vai passando o ano, Deus vai deixando de ser Deus para nós. Porque nós vamos empurrando a coisa do jeito que dá e não pode. Quando nós começamos a entrar por esse viés, a igreja vai perdendo a essência. E com isso entra a frieza, com isso entra o pecado, com isso entra a sujeira. Por quê? Porque nós perdemos a forma de enxergar quem é Deus. Deus nunca vai abrir mão da sua deidade, Ele não vai. Só uma vez Ele fez isso, que foi na cruz. Jesus falou que Ele se esvaziou, mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo. Mas havia uma proposta, fora daquilo Deus continua sendo Deus. Então nós precisamos rever algumas coisas, queridos. No contexto, o que é ser um cristão? Como é que está a tua casa? Hoje você olha para a tua casa e você fala, não, a minha casa serve ao Senhor. Os teus filhos são criados na disciplina do Senhor. Como é que está o teu casamento? Irmão, eu estou embasbacado o tanto de casamento que está sendo... Agora, pastor João, agora o diabo está pegando os pastores. Bispo, isso sempre existiu, mas hoje está demais. O que chega no meu ouvido de notícia de pastor que está caindo em adultério, isso me remete ao seguinte ponto. Primeiro, como é que estava o casamento desse pastor? Porque quem tem muita água dentro de casa não vai ter sede na rua. Como é que está o casamento desse pastor? Como é que está a família desse pastor? Como é que estava a família desse pastor? Aí, imagina, um pastor cai, bem dizer, cai toda uma igreja, irmão. Se não cai toda, metade se desvia. Mas a gente cansa de ver isso. Por quê? Porque o mundo vai entrando.
E a gente vai permitindo. E a gente começa, não, mas a igreja, nós estamos no século XXI, a gente não pode. Claro, nós não vamos ser arcaicos, mas a doutrina de Deus, a Bíblia, ela não muda. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é atemporal, ela não se aprisiona a um tempo, passado, presente e futuro. Por isso que a palavra é o próprio Cristo, ele é o eu sou, ele é o Deus presente. A palavra nunca vai ficar algo retrógrado, nunca. A palavra sempre vai ser algo presente. Então, queridos, ceia é lugar para quem é salvo. Nós somos salvos em Cristo. Nós não estamos aqui. Outra coisa, a gente tem medo do dia da ceia. Medo por quê? Porque o diabo está colocando esse medo. Porque ele fica te apontando, falando dos teus pecados. Você tem que abrir mão disso aí, rasgar isso. Fala, chega, eu sou nova criatura. O meu lugar é na mesa com o meu Pai. O meu lugar não é fora da mesa. A mesa é o lugar que eu tenho que sentar. Quando eu me converti, pastor Fábio, existiam coisas que ardiam no meu coração, participar de uma ceia, o batismo, depois eu já comecei a caminhar, eu queria fazer a obra, eu queria andar do lado dos diáconos, eu queria aprender. Hoje as pessoas, isso para elas não é nada, como, né, um dia desse, eu caiu a minha ficha, falei, meu Deus, chega um recadinho aqui, outro aqui, aí bicho, aqui fulano falou que não quer fazer, e Beltrano falou que não quer fazer. Aí eu falo para os obreiros, vocês estão mercadejando o chamado de Deus? Como é que é isso? Está tudo errado. E quem diz que é eles que escolhem? A minha Bíblia diz que, espera um pouquinho, é só você olhar para a Bíblia. Foram os discípulos que escolheram a Cristo? Não, ele saiu escolhendo os discípulos. Chamado não é para, desculpa irmão, não é para qualquer um não. Chamado é para aqueles que Deus escolhe a dedo. Nada contra, mas nós vivemos uma época que fica todo mundo empurrando todo mundo para fazer a obra. Não. Jesus não empurrava, não. Jesus era muito metódico nessa questão. Era a multidão, eram os discípulos mais afastados, mais próximos. Havia toda uma leitura, não é assim não. Mas por quê? Porque nós perdemos os princípios. Nós perdemos o entendimento. Ah, mas está difícil, está faltando obreiro. Mas Jesus sempre falou isso. Ele disse, grande é a seara e poucos são ceifeiros. Sempre vai ser, porque os obreiros genuínos não é fácil. O obreiro genuíno é aquele que Deus chamou. É aquele às vezes que pode passar pela prova que for, ele está de pé, porque não foi homem que colocou ele ali, foi o Senhor. Irmão, tanta coisa que eu já passei, hein? E quando eu pensava em desistir, eu pensava, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então nós precisamos, querido, ressignificar alguns pontos das nossas vidas. O primeiro deles, o versículo 27 diz assim, ó: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei deles todos. O cálice remete ao sangue, e o sangue do Cordeiro, ele foi derramado na cruz do Calvário para nos purificar. Lá em Apocalipse diz assim, bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O primeiro ponto que nós temos que entender, que esse momento ele é importante, porque é o momento de você trocar as tuas vestes. Durante esse mês de agosto que passou, é só você parar e analisar, irmão, não precisa ser muito. Nesse mês que passou, quantas vezes você se sujou? Em meio à luta, eu não preciso ter um pecado deliberado para que eu me suje. Um pensamento, um olhar mal olhado, uma atitude, uma palavra mal colocada, uma situação, tantas coisas que nos aprisionam, tantas coisas que maculam as nossas vestes. Porque, meu irmão, a gente não veio aqui comer um pedacinho de pão e tomar um suquinho. Talvez, literalmente sim, mas espiritualmente isso não quer dizer isso. Esse momento é o momento do reforço, esse momento é o momento de Deus trabalhar na minha e na tua vida. Por isso que tem a ceia. Para que eu chegue aqui todo sujo e fale, Senhor, mais uma vez, misericórdia, perdoa os meus pecados e tire as vestes sujas. Lucas capítulo 15, o filho pródigo se sujou todo. Mas quando ele voltou, a primeira coisa que o pai falou, qual que foi? Duas coisas. Traz roupa limpa e prepara a mesa. Aleluia. E é isso, querido. A gente está aqui hoje
E o Senhor tem roupa limpa preparada para você. E tem uma mesa preparada para você. É isso. Então eu preciso ressignificar isso no meu entendimento. Eu não estou vindo aqui à toa. O que é a ceia? Comer um pão? Não. Eu estou vindo aqui porque a ceia é um dia ímpar na minha vida, na minha comunhão com Deus. É um dia que eu preciso, porque se eu não vir e não trocar a roupa... Imagina o seguinte. Eu vejo por esses meninos às vezes que usam crack, infelizmente. O cara às vezes sai limpinho de casa, cheiroso. Dá um vacilo, cai na pedra. Aí se você encontra ele depois de uns 3, 4 dias, ele está sujo, mas ainda está. Agora, vai lá na Cracolândia e vê os caras que estão 2 meses, 3 meses, 6 meses na rua. Você não consegue ficar perto. Tamanho fedor, tamanha sujeira. Assim é o pecado, irmão. Se eu não vir e me ressignificar diante do Senhor, sabe o que acontece? A coisa vai tomando uma proporção. Então o que acontece no meio do povo? Aí tem crente que isso para ele não é nada, é um pãozinho, um suquinho, porque espiritualmente ele não entende isso como algo da parte de Deus. Porque ele está tão sujo, que ele perdeu a sensibilidade, perdeu o tato daquilo que Deus tem para ele, daquilo que representa essa mesa. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não ache que esse momento é um momento, e aí o diabo mente, o diabo coloca esse momento como um momento de julgamento. Não, querido, esse é o momento de você estar do lado do seu pai. Amém? Você já viu aquele pai? E às vezes a gente estava na praia, e aí a criança sumiu da mãe e do pai. Pensa um desespero, a mãe e o pai procurando a praia inteira. E eu lembro que eu já fui criança. E aí, depois a mãe encontrou. Qual que é o primeiro sentimento, pastor João? Eu vou matar, né? Mas quando pega a criança, que alívio. Não é assim? Primeira ira da criança ter feito errado, mas depois o amor resplandece. Talvez você entrou aqui tão sujo que Deus fique indignado. Mas eu mandei meu filho por esse abençoado. Mas antes do pai ficar bravo, o amor prevalece. Porque o Senhor te ama, cara. Você precisa entender isso. E esse momento é o momento de você tirar. O Senhor sempre vai ter uma veste limpa para você. Você que crê que Jesus morreu na cruz, esse sangue carmesim, ele verte da cruz do Calvário e ele purifica todas as imundícias que Satanás intenta contra nós. Então, não trate isso de qualquer jeito, não. Se não sentar aqui, você não tem isso. Então, sentar aqui é de grande valor. É para os filhos, é para os discípulos. Segundo ponto que eu preciso ressignificar no meu entendimento. A mesa mostra quem é o traidor. O versículo 20 do capítulo 26 diz assim, ó. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12. Amém? Versículo 23. E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Versículo 25. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Amém? Na mesa da ceia foi que Jesus mostrou quem iria traí-lo. A mesa, ela traz essa revelação. Como assim, bispo? Desculpa, querido. Todas as vezes que eu não sento nessa mesa, eu estou traindo a confiança. Eu estou traindo o sacrifício. Estou traindo a dor que Cristo demonstrou na cruz pela minha vida. Imagina, é muito fácil, pastor Fábio. Você deve 30 mil reais aqui para o pastor João. Eu vou, toma tuas dores, está sobrando, estou abençoado. Eu creio, eu profetizo. Eu vou lá e falo: está aqui, pastor João, faço o checão lá. Pau, paguei a dívida do Fábio. Não dava para o Fábio pagar. Aí no outro dia eu passo pelo Fábio, o Fábio vira a cara para mim. Jesus pagou o teu preço, meu filho. Você devia a vida. Você não tinha como pagar, só que a vida. E Jesus foi para a cruz e pagou o teu preço. E no dia de você comungar com ele, você simplesmente vira o rosto. Ó, e o churrasco é mais importante, a praia é mais importante, a piscina é mais importante. Por quê? Porque na verdade essa mesa, para quem tem o sentimento de Judas, o espírito de Judas, ela não significa nada.
Talvez você diga, mas bispo, eu não traí não, estou aqui. Amém. Mas você precisa entender isso. E até de repente na tua célula você compartilhar com pessoas que não vêm, que não se assentam à mesa do Senhor, que tratam a mesa como uma mesa desprezível. E não, aqui é a mesa que se assenta o Todo-Poderoso, é o contato maior em termos de liturgia, de culto com a igreja, é a ceia. Então, essa ceia mostra, por exemplo, eu sou pastor, eu vejo, por exemplo, um comprometimento do crente com a igreja no momento da ceia. Cadê fulano? Não veio. Eu brinco com os meus obreiros, o cara faltar na ceia, ele já está desviado, irmão, ele está nocauteado de pé. Porque, meu irmão, não dá. Eu fico imaginando como Deus vê essa geração. E às vezes a gente acha, mas Deus releva. Irmão, a ira de Deus contra Sodoma e Gomorra, que chegou uma hora que subiu no tampo. Eu acho que Deus falou, não dá mais. Por quê? Porque eles tratavam as coisas de Deus no vai da valsa. Então que nessa manhã nós possamos ressignificar isso. Ceia. Ceia é algo importantíssimo. Não falte ceia por nada. Eu nunca faltei uma ceia. Deus foi tão lindo comigo que eu nunca fiquei enfermo, nem dia de ceia. Porque esse é o momento mais poderoso da igreja. Esse é o momento que a igreja mostra para o inferno, para os anjos, para demônios, que nós estamos em comunhão com aquele que vive. Que nós estamos em obediência, porque o comando era o seguinte da parte de Cristo: até que eu venha, vocês vão celebrar para mostrar que há uma aliança. Amém? Então todas as vezes que Satanás vê a gente batendo taça aqui, Satanás olha e tem que dizer, eles estão crendo, eles estão confiantes que o Deus deles, o Salvador deles virá. Então isso é algo poderoso, queridos. Amém? Terceiro ponto, versículo 28. Porque não é o meu sangue, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O terceiro ponto é, precisamos fazer um balanço das nossas vidas. Gente, não é normal o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Não é Betesda, não. É que eu cuido da Betesda, então tenho que ensinar a Betesda. A gente tem amigos pastores e essa letargia, essa coisa, ela tem tomado conta das igrejas. Irmãos, eu preciso fazer um balanço da minha vida. Como é que está a minha vida com Deus? Como é que eu entendo? Porque a igreja primitiva cultuava todo dia, ainda tinha tempo para célula. Cultuava todo dia, tinha tempo para célula, tinha comunhão, milagres aconteciam, eram coisas assim tremendas. E a gente, irmão, para vir 2 cultos na semana, parece que eu estou indo, eu corintiano, parece que eu estou indo ver um jogo do Palmeiras. O povo vem até com raiva. E aí, irmão? Pai do Senhor. Está com raiva porque está na igreja. Irmão, isso aqui tinha que, é o que o salmista disse lá, o Davi, no Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Casa de Deus é casa de alegria. Muito mais alegria do que um copo de cerveja, do que uma roda não sei do que. Irmão, estar na presença de Deus é um gozo maravilhoso. É a presença de Deus. Ah, bispo, eu não sinto isso. Então você precisa nascer de novo. Que é um outro quê? Muita gente desanimada na igreja porque não nasceu de novo. Como, bispo? Eu creio que Jesus é o Senhor. Eu venho na igreja. O Nicodemos fazia tudo isso e não tinha nascido de novo. Nascer de novo é sentir o teu espírito revivificar. É viver novamente. É sentir que dentro de você há vida. A mortandade que Satanás colocou em Eva, lá no Éden, que vem se estendendo até os dias de hoje, só pode ser mudado, ressignificado, através do novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo. Escuta com muita seriedade o que eu vou falar. Se você vem na igreja, bispo, eu venho, mas eu não sinto nada, dentro de mim é uma tristeza. Você precisa nascer, você não nasceu de novo. Não caia no engano. Quem nasce de novo sente a presença de Deus. Quem nasce de novo tem alegria. Quem nasce de novo sente dentro dela igual um balão de oxigênio. O que é isso? É o Espírito Santo, é o pneuma. É essa presença
confiança que você precisa ter. Se você é vazio, você não vai conseguir vencer, não vai conseguir ser liberto, o pecado sempre vai ser mais forte. Amém? Entre eu cair com a minha namorada, entre eu cair no adultério e ficar, é melhor eu cair, por quê? Porque eu sou carne. Amém? E carne manta carne, espírito e manta espírito. Agora, se eu sou cheio de Deus, aí é diferente, meu irmão. Você precisa fazer um balanço da tua vida. Por que você é desanimado para vir para a igreja? Por quê? É a luta, mas Jesus no Getsemane, irmão, suou até sangue. Que prova, que luta, ia para a cruz, mas não desistiu, porque maior é o que estava nele do que o que estava no mundo. Precisa fazer um balanço, irmão. O povo, irmão, como é que uma pessoa consegue cultuar às vezes um domingo? Ela fica um mês sem vir na igreja, ela vem no outro mês como se nada tivesse acontecido. Irmão, pelo amor de Deus, que evangelho é esse? É evangelho teu esse, não é o da Bíblia. Que disparidade para uma igreja primitiva, que os irmãos estavam todo dia na igreja. Aí eles não trabalhavam. Claro que trabalhavam. Eles trabalhavam, eles tinham família, eles tinham filhos, eles eram igual a gente. Mas não era a obrigação que movia eles. O que movia eles era o sentimento de amor pelo Senhor. O que precisa nos mover é menos tem e mais amor. Eu tenho que fazer porque eu amo ao Senhor. Eu tenho que fazer por gratidão, por tudo aquilo que Ele representa na minha vida. Amém? E por fim, o quarto ponto. Versículo 30 diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Trocaram as vestes, houve um renovo. Isso é muito sério. Se você entrou aqui com o teu coração pesado, receba o perdão de Cristo hoje. Saia feliz para viver um novo tempo e uma nova história. Traidor você não é porque você está aqui. Faça um balanço, faça uma reflexão e por fim, entenda que a mesa é lugar de festa, porque a mesa é a resposta da cruz. No versículo 30, fala que eles cantaram um hino. Eles cearam e ninguém saiu dali. Você viu? Ai, que peso. Olha, eu estou frito. Ai, eu pequei. Não. Eles saíram adorando e glorificando ao nome do Senhor. Aprenda, querido, tudo que foi ensinado aqui. 24 anos você conduzindo igreja com alimento não é fácil não, irmão. Porque esse tipo de palavra é a palavra que faz você caminhar. Eu sempre falo que ninguém come picanha todo dia, nem lasanha. O que nos sustenta é arroz e feijão. Eu estava falando com um jogador, ele ficou um tempo fora, lá na Ucrânia. Eu falei, e lá, qual é a comida principal de lá? Aí ele falou, eles tomam muito chá e tem uma comida lá tal. Todo lugar tem uma comida. O apóstolo Dani Baruani, que vem aqui, fala que lá em Maputo tem uma... Eu esqueci o nome, é tipo uma massa de... Essa massa que vocês comem aí, tapioca, é uma massa branca lá, é a comida deles. E muito broto eles comem. Aqui no Brasil, arroz e feijão, irmão. Arroz e feijão. Passa Natal, passa virada de ano, pernil, frango, todas aquelas comidas gostosas. Você não vê a hora de comer um arroz, feijão e um ovinho. Como diz a minha filha Maria, um ovinho mole. Porque é a nossa comida. Então, queridos, nós precisamos pegar esse arroz e feijão e começar a mudar. Palavras, às vezes, na itinerância, os itinerantes vêm aqui, palavras que mexem, que joga para cima, amém. É a picanha, é a lasanha. Mas se não tiver o arroz com feijão para te manter de pé, fica difícil. Então, que nessa manhã você possa sentar nessa mesa com gozo, com alegria, confiante que mais uma vez o Senhor tem o perdão para a tua vida. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, se sentir como filho. Você poderia estar em vários lugares nessa manhã, mas você está aqui para sentar à mesa do Pai. Ressignifique esse momento, não é qualquer momento, é o momento da santa
ceia do Senhor. Quando eu e a pastora casamos, no nosso casamento teve a ceia, porque no nosso casamento estava eu, ela e o Senhor. Então, meu irmão, a ceia, no meu entendimento, é algo assim muito precioso. Não desvalorize. Traga novamente o significado real daquilo que representa isso. Amém? Quem que não pode cear, bispo? Quem não pode se assentar à mesa? Aqueles que têm pecado deliberado. Se você tem pecado deliberado, eu não te aconselho a sentar à mesa, porque a mesa é para os filhos, e filho é quem nasceu de novo. Eu erro, eu falho. Então, nem eu participaria, né? Porque eu também erro e também falho. Estou falando pecado deliberado, que eu sei que é errado e estou fazendo. Eu sou de um outro ministério, vim visitar, eu posso cear? Pode, porque a ceia ela não se limita numa placa. A ceia, ela se limita ao reino de Deus. Né? A gente não prega placa, a gente prega o Senhor. Então que nessa manhã nós possamos trocar as nossas vestes. Joga essa que já está até fedendo fora. E coloca as vestes festivais que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Feche teus olhos.